Quantas vezes você já sentiu que é mais um no mercado da fisioterapia? Quantos profissionais você conhece, que são reconhecidos, e você tem a sensação que está no mesmo lugar? Meu nome é Eduardo Miranda, eu sou fisioterapeuta, professor, palestrante, tenho 25 anos de experiência clínica e eu vou te mostrar que é possível mudar esse cenário. Neste vídeo eu vou revelar 5 dicas de como se tornar um profissional de referência no tratamento da coluna vertebral. Chegou a hora de sair do básico e conquistar o reconhecimento que você merece. Então, inscreva-se no canal, clique no sininho aqui do lado para receber mais vídeos como esse e vamos juntos mudar o patamar da fisioterapia. E por que esse conteúdo é relevante? Em primeiro lugar, epidemiologia. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de dor nas costas, especialmente de dor lombar e dor cervical. Quando nós falamos de dor lombar, ela é hoje a primeira dor no mundo em características de dor musculoesquelética que acomete pacientes e que levam a grandes incapacidades. Para vocês terem uma ideia, a coluna lombar e a dor lombar é aquela que mais afasta o paciente do trabalho, gerando aí muitos custos diretos e indiretos por essa patologia ou por essa condição, né, momentânea. Então, a dor lombar ela é uma condição que atinge muitos indivíduos. Ela pode cronificar. 40% dos indivíduos que têm dor lombar hoje vão cronificar as suas dores. E isso acarreta em mais incapacidade e mais problemas para a pessoa que tem essa condição em saúde. Em segundo lugar, eu poderia citar as demandas de tratamento baseadas em evidências científicas. É importante demais que o seu trabalho esteja ancorado nas evidências científicas de mais alta qualidade. Isso devido à segurança que você tem, não só você, mas também o seu paciente. O paciente que recebe tratamentos baseados em evidências, ele fica mais seguro com isso, e você, profissional, também. Além disso, a escolha da intervenção, ela é muito melhor quando a gente conhece os tipos de tratamento que a ciência já deu um ok, onde já tivemos estudos e a ciência fala assim para a gente, olha, pode utilizar esse tipo de tratamento porque ele vai funcionar, porque a gente já testou aqui em laboratório com os nossos pacientes. Então é importante demais para que a gente possa basear o nosso atendimento no consultório através dessas pesquisas clínicas de alta qualidade. E, em terceiro lugar, eu vou citar a confiança do profissional. Quando nós, profissionais, trabalhamos com prática baseada em evidências, a confiança é muito maior. Eu posso falar por mim mesmo. A minha história não é uma história de 25 anos de profissão, onde durante todo esse tempo eu baseei o meu trabalho pautado nos melhores estudos. Muito pelo contrário. Quando eu comecei na minha profissão, lá em meados do ano 2000, nós não tínhamos tanta ênfase assim nas práticas baseadas em evidências igual a gente tem hoje. Então eu também precisei ao longo do tempo de estudar muito e pautar o meu trabalho nos melhores estudos. Isso transformou radicalmente a minha prática clínica e vem fazendo até hoje. Justamente porque os estudos eles vão se modificando. A cada ano que passa, a ciência renova o seu conhecimento e nós precisamos estar atualizados. Por falar em atualização, segue então as 5 dicas que eu vou te dar aqui neste vídeo para se tornar um profissional referência no tratamento da coluna vertebral. E a dica número 1 é: conheça profundamente a estrutura anatômica que você está lidando. No caso aqui, a coluna vertebral. Conheça a anatomia avançada da coluna vertebral. Sim, você tem que saber tudo. É preciso entender a fundo a anatomia, biomecânica, cinesiologia, para que você possa fazer uma excelente avaliação e excelentes análises clínicas também. E também é importante que você conheça a função da estrutura que você está lidando. Então, por exemplo, vamos falar sobre a coluna lombar aqui. Nós temos discos intervertebrais da coluna lombar capazes de amortecer os impactos na coluna. Então, essa é uma das funções que o disco tem. Mas é importante saber também, e todo mundo sabe, né? Mas é importante saber também a função que o disco tem de limitar a movimentação da coluna lombar, protegendo ela com excessos de movimento. Muitas vezes o disco intervertebral ele atua como ligamentos, segurando aí a movimentação da coluna para tentar nos proteger e proteger o tecido hierárquico mais importante da nossa coluna, que é a medula. Então, entender essas funções é muito importante para que, quando você tiver com o paciente sentado na sua frente,
todo esse conhecimento, anatomia, biomecânica, cinesiologia, a função da estrutura, esteja claro na sua cabeça e que você possa fazer correlações clínicas, raciocínio clínico de uma forma mais avançada e sair do padrão básico. Embora, quando a gente fala de padrão básico, veja que eu estou falando de bases de estudo e muitos não dominam. Muitos não dominam as bases do estudo, não dominam anatomia, por exemplo, não dominam cinesiologia, biomecânica. Se eu te perguntar agora quantos graus de movimento tem a coluna lombar em todos os seus planos de movimento? Flexão, extensão, lateroflexão, rotação. Você saberia de cabeça me citar quantos graus tem a coluna lombar de movimento? E comparando com a cervical, e comparando com a dorsal. Então, essas nuances, elas são muito importantes, tá? Fazer uma boa base de estudos é fundamental para que você possa dar o passo à frente e construir aí raciocínios mais complexos e mais avançados. A segunda dica que eu quero te revelar aqui é para que você faça cursos com professores baseados em evidências científicas. Eles vão te ajudar muito a fazer a leitura dos artigos, a estudar os principais guidelines sobre coluna vertebral. Guidelines são diretrizes de prática clínica que vão te ajudar a avaliar e escolher um melhor tratamento, uma melhor intervenção para o seu paciente com dor na coluna. Você vai também aprender a ler as principais revisões temáticas sobre o assunto e você vai sair dos livros e ir para o artigo científico, tá? Todo profissional que eu conheço, que é referência na sua área, estuda através de artigos científicos. Não é que eles abandonaram os livros, e simplesmente a escolha da leitura evoluiu. Então a gente precisa dar o passo acima, à frente, e começar a deixar o livro de faculdade um pouco de lado e começar a ler artigos científicos, porque a ciência sabe de tudo, a ciência sabe de quase tudo, e ela consegue nos ajudar muito em várias questões. Então esse passo é muito importante, tá? Estudar, fazer cursos com professores baseado em evidências científicas. A terceira dica, pessoal, é desenvolver soft skills. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Comunicação com o seu paciente, empatia com o seu paciente. É muito importante o desenvolvimento dessa comunicação, justamente que nós precisamos espelhar a forma de conversar com ele, do jeito que ele entenda aquilo que você está falando para ele. Então, por exemplo, se eu vou atender aqui um médico, eu posso muito bem utilizar uma comunicação com mais termos técnicos, uma comunicação um pouco mais difícil. Porém, quando eu vou falar ou até avaliar ou conversar com um paciente que não conhece esses termos técnicos, é o que nós chamamos de leigos na área da saúde, eu preciso ter uma comunicação no nível dele, uma comunicação que ele possa entender e que fique claro. O que que tem que ficar claro para o paciente? Tem que ficar claro o que ele tem, que normalmente é o grande motivo da consulta, né? Ele vem nos procurar aqui nos nossos consultórios em busca de respostas, especialmente para essa. Ele fala, doutor, o que eu tenho? Você poderia me explicar, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ok? Uma segunda pergunta que ele poderia fazer é como ele trata o problema que ele tem. Então, como tratar o problema que ele tem. Aí você tem que explicar tudo de uma forma que ele possa entender muito bem como vai ser conduzido o tratamento. E uma terceira pergunta aqui: quanto tempo demoraria esse tratamento? E aí você precisa saber prognosticar esse paciente, né? Então, por exemplo, falando de coluna aqui, nós sabemos que a maioria das dores da coluna lombar melhoram com até 6 semanas. Esse seria um prognóstico, por exemplo, para o paciente com uma dor lombar musculoesquelética, né? Você pode falar para ele assim: olha, o senhor teve a dor começou hoje, ontem, então em até 6 semanas o senhor estará muito melhor, mas o foco do meu trabalho é antecipar a sua melhora e especialmente não deixar que essa dor aguda fique crônica. Pronto, tá aí uma forma que você pode utilizar para comunicar com o seu paciente. Então perceba que essa soft skill, que é essa habilidade de comunicação, a empatia com o paciente, a escuta ativa, escutar bem o que o paciente está te dizendo. A maioria dos profissionais interrompe o que o paciente está dizendo com poucos segundos de anamnese e a gente precisa dar mais ouvidos para eles no começo da nossa entrevista, da nossa avaliação. Tá? Então, adquirir soft skills é um passo muito importante
na nossa profissão. A quarta dica é se tornar autoridade na sua cidade como fisioterapeuta. E como fazer isso? Não só através das redes sociais, mas especialmente através de contatos com pessoas. Então, nós estamos vivendo, pessoal, uma era de muita internet. Nós estamos aqui, você está aqui comigo vendo esse vídeo. Nós estamos nessa era. Então, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, todas essas ferramentas são muito utilizadas. É importante sim estar nelas. Escolha aquela que você prefere. Não vá para todas as redes sociais. Você vai acabar se perdendo. É muita coisa. Então, selecione aquela rede social que você mais gosta e comece a sua comunicação, o seu marketing nessa rede. Eu, por exemplo, gosto muito do YouTube, gosto muito do Instagram, então eu procuro concentrar todas as minhas atividades nessas duas grandes redes. E não deixando de lado o relacionamento com as pessoas. É o que nós chamávamos lá atrás de boca a boca, né? Hoje a gente chama de networking. Então, fazer networking é extremamente importante. Ter pessoas que vão referenciar o seu trabalho, pessoas que vão indicar você profissional para as outras. Então, essa grande rede de comunicação, quando você associa, né? Quando você associa o marketing online, o marketing aqui na internet, quando você associa um trabalho junto a um outro profissional que vai te referenciar, ou até mesmo de pacientes seu que já tiveram grandes resultados e passam a te indicar, você vai criando uma grande bola de neve e na hora que você perceber, você virou autoridade aí na sua cidade. Tempo, paciência, um trabalho focado nesse grande objetivo, não cria-se autoridade da noite para o dia, é um trabalho de formiguinha e ele tem que ser muito bem realizado e muito bem planejado. Então, essa seria a nossa quarta dica. E a quinta dica é manter-se em constante atualização. É muito importante você continuar estudando. Eu, por exemplo, com 25 anos de graduação, estudo todo santo dia. Só não estudo quando eu estou em sala de aula, quando eu estou ensinando. Mas, na verdade, a gente que ensina, quem é a professora que pode escrever aqui nos comentários e certificar o que eu estou falando, a gente que ensina aprende ainda mais. Tá? Então é muito bacana passar para o outro lado, né? Sair da condição de aluno e entrar para a condição de professor. Mas, se você ainda está na condição de aluno, estude todos os dias, ou estude na maior parte dos dias que você conseguir. Tenha um roteiro, tenha um planejamento onde você possa sentar e realizar os seus estudos. É muito importante também você ter um profissional que possa te ajudar a guiar esses estudos, como se fosse um mentor. Essa pessoa poderia, por exemplo, te ajudar um passo a passo, a guiar aquilo que você vai ler de uma forma didática, para que seu cérebro possa reunir essas informações e ficar mais fácil para que você coloque isso no teu dia a dia clínico. Não adianta nada você ficar na teoria, sendo que na prática clínica você não desenvolve o que você estudou teoricamente. Tá? Então eu queria te apresentar aqui e convidar para que você possa participar do Phys On Demand. O Phys On Demand é a minha plataforma de videoaulas, já tem muito mais de 100 aulas lá dentro da plataforma, inclusive aulas sobre coluna lombar, coluna cervical, coluna torácica, articulação sacroiliaca, onde eu ensino lá dentro da plataforma esse passo a passo para que você possa conhecer desde a anatomia, a função da estrutura, até as aulas de tratamento, de como selecionar melhor as intervenções. E eu vou passando, né, explicando aula após aula, todas baseadas nos melhores artigos científicos. Então, se você tem curiosidade de entender como funciona esse passo a passo, eu vou deixar o link do Phys On Demand na descrição desse vídeo. É só clicar lá e conferir. Então, deixar o recado aqui para vocês: nunca deixem de estudar. Nunca, jamais permitam com que a mente de vocês pare no tempo e, se um dia ela parar, retome. Retome, porque senão a sua clínica fica desatualizada e o mercado ele é muito rápido. O mercado ele não mais compra, vamos dizer assim, profissionais desatualizados, né? O mercado está sempre selecionando aqueles que estão em degraus mais acima. Beleza? Então, essa seria a minha quinta dica. E se eu ganhei a sua confiança,
inscreva-se no canal, clique no sininho para receber mais vídeos como esse e eu te vejo no próximo vídeo.